Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos cristãos ortodoxos, chegamos hoje finalmente àquilo que é a maravilhosa festa de São Espiridão, Bispo de Triunfos e São Germano Alasca. Hoje o Ocidente, e não só o Ocidente, muitos cristãos, infelizmente, por todo o Oriente também, influenciados por aquilo que foi o calendário papista, que nasceu no Ocidente e depois se espalhou de maneira trágica devido às influências dos agentes que querem, de alguma maneira, perverterem aquilo que é a tradição da Igreja. E, portanto, tivemos essa trágica divisão, onde alguns cristãos hoje celebram aquilo que é a Natividade do nosso Senhor Jesus Cristo, e nós, cristãos ortodoxos, celebramos o calendário antigo. E hoje, que dia no calendário antigo? Dia 12 de dezembro, não dia 25. E é por isso que hoje nós celebramos a festa de São Espiridão e São Germano Alasca. Esses dois luminares são para nós grandes exemplos de como nós devemos manter a nossa vida cristã calibrada de maneira ordenada para bem agradarmos o nosso Senhor e Deus Salvador, Jesus Cristo. Primeiramente, São Espiridão, se vocês bem lembram, há 6 dias atrás estávamos comemorando São Nicolau, a civil de Mira e Lícia. E na biografia de São Espiridão nós vemos que nós comemoramos esses dois santos com a mesma envergadura espiritual. Tanto São Nicolau como São Espiridão, a Igreja os considera de uma envergadura de mesma categoria e padrão de santidade. Por exemplo, ambos eram pessoas extremamente humildes, eram bispos, eram pastores, simples pastores para um rebanho simples, viveram com toda a sua vida dedicada à mansidão e toda aquilo que era a manutenção da fé. Com uma regra de fé, como vemos na festa de São Nicolau. Ambos foram confessores diante do primeiro concílio ecumênico de Niceia. Estavam ambos, inclusive, presentes entre os 318 padres que estavam reunidos no ano 325, convocados por São Constantino, naquilo que foi a batalha em Niceia do primeiro concílio ecumênico contra Ário e seus seguidores. E é por isso que São Espiridão, juntamente com São Nicolau, possuem essa semelhança em sua vida, de terem vivido na mesma época, terem realizado milagres semelhantes e terem sido grandes luminares da fé. São Espiridão era um homem que vivia na região de Triunfos, naquilo que era o Chipre, naquela época, e através de sua vida nos deixou um grande exemplo de, primeiramente, como ser um homem devotado àquilo que era a confissão de fé verdadeira. Acima de tudo, no concílio de Niceia, quando Ário cantava suas eloquentes declarações de que a encarnação havia se dado de uma maneira distinta daquilo que nós ortodoxos pregamos, quando Ário, em suas loucuras, estava pregando, São Nicolau, como vocês viram, desceu para exatamente derrubá-lo de seu orgulho, com um tapa na sua orelha, e teve que parar suas pregações. Depois disso, as disputas continuaram de maneira dialética, e, em certo momento, São Espiridão tomou a palavra e disse: eu gostaria de também colocar minha posição em relação ao concílio. Entretanto, São Espiridão era um homem já bastante idoso, era um ancião para aquela situação, e todos sabiam que ele era um homem muito simples, não era letrado, como, por exemplo, Atanásio o Grande, e como outros, Quirilo de Alexandria e tantos outros santos padres. E é por isso que disseram: veja, querido bispo Espiridão, o senhor está de idade, o senhor é um simples pastor de ovelhas, as disputas com Ário já estão muito calorosas e nós não podemos dar a oportunidade de sermos envergonhados. Com todo respeito, o senhor ajuda-nos com a sua própria oração e sua piedade, mas em relação à eloquência, deixe que nós vamos tratar disso. E ele disse: negativo. Eu sou um dos bispos presentes e tenho o direito de falar aquilo que minha mente me trouxe à tona enquanto eu escutava as discussões. Então São Espiridão se levantou e deu um breve discurso eloquente, com palavras maravilhosas, que realmente até mesmo um filósofo ariano se converteu. Mas mais do que essa pregação, São Espiridão partiu para aquilo que foi uma demonstração muito maior do que palavras sobre a sua pregação em relação à Santíssima Trindade. Simplesmente ele pegou um tijolo que estava presente de maneira acessível no meio do concílio e disse: todos, por favor, observem esse tijolo. E naquele momento, quando todos focavam no tijolo, um fogo saiu do tijolo, ao mesmo tempo água escorreu pelas mãos de São Espiridão,
e apenas o barro permanecia em suas mãos. E ele disse: assim como o tijolo é um só, mas é feito de 3 elementos, assim também Deus é um só, mas possui 3 pessoas que estão unidas em uma única essência inconfundível e indivisível. E é por isso que naquele momento, mais do que palavras, o milagre de São Espiridão derrotou de uma vez por todas e envergonhou os arianos. Um simples pastor, um ancião, um simples fazendeiro para a época, que não tinha nenhum estudo, era como um caipira em termos de conhecimento. No entanto, mesmo assim, provou para todos a grande graça do Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que são 3 pessoas e um só Deus. Tanto o dogma da unicidade de Deus, como também de suas 3 pessoas, de sua unidade trinitária, assim digamos. E não só esse foi um dos grandes milagres que São Espiridão realizou em sua vida, mas muitos outros maravilhosos milagres. Certa vez, por exemplo, quando um homem extremamente pobre se dirigiu a São Espiridão, pedindo que o ajudasse de alguma maneira, porque sabia que ele era tão benevolente como São Nicolau, o tal Papai Noel, como depois o chamaram São Nicolau. Da mesma maneira, era a fama de caridade de São Espiridão. Dividia sua colheita em 3 partes, uma para ele, sobre o veículo de sua família, outra para os desabrigados, outra para os pobres, e assim era afamado pelo dom da caridade. Era um anárquico, podemos assim dizer. E por esse motivo, um certo homem que estava completamente falido, desesperançoso de sua vida financeira, foi até Espiridão e pediu que se ele não poderia ajudá-lo com alguma quantia. E São Espiridão disse: meu querido amigo, dinheiro eu não tenho, porque eu tenho são as minhas colheitas e posso dividir com você, mas acompanhe-me até o meu jardim. E então São Espiridão pediu que o homem o acompanhasse até o horto, onde ele cultivava seus legumes, e de repente ali estava passando uma serpente. E quando passou uma serpente, São Espiridão a capturou com a mão, e naquele momento a entregou para o homem. Quando o homem recebeu aquela serpente na mão, essa serpente se transformou em um saco de moedas de ouro. E São Espiridão disse: esse dinheiro tome apenas como emprestado. Depois que você levantar sua vida e novamente possa estar bem com sua situação, procurar uma certa estabilidade, fazer esse dinheiro render, com aplicações, com negócios, seja o que for, volte e devolva o dinheiro, porque eu precisarei para outros investimentos. Então assim o homem foi. Designou o dinheiro de maneira correta, de maneira honesta, trabalhou, e quando pôde reaver uma quantia que pudesse pagar novamente São Espiridão, ele voltou e devolveu a São Espiridão. Nesse momento, São Espiridão chamou de novo e disse: muito obrigado por sua honestidade, e jogou o saco de ouro no chão. Quando o saco de ouro caiu no chão, transformou-se novamente em uma serpente, e a serpente se recolheu, para ver o nível de poderes milagrosos de São Espiridão. Certa vez ele estava também descendo do Palácio Imperial, naquela época, se não me engano, já estava no trono o sucessor de Constantino. E quando São Espiridão desce com seu diácono, que o acompanhava como bispo, como auxiliar episcopal, seu diácono, descem do Palácio Imperial, se deparam com uma certa mulher. E esta mulher estava completamente em lágrimas, porque seu filho havia acabado de falecer. E quando essa mulher se dirigiu a São Espiridão, disse: ó Santo Padre, tu que és tão benevolente para conosco, ressuscita meu filho, porque como pode agora uma mãe viver sem aquele que é o seu remendo? E naquele momento São Espiridão, por mais que era acostumado em realizar milagres, todos nós sabemos que alguém pedir-nos assim de cara para ressuscitar um morto é algo que nos faz tremer, ou seja, naquele momento estamos sendo instigados para dar uma defesa da fé. Se Cristo ressuscitou, e nós cremos que Cristo é o Deus dos vivos e dos mortos, e alguém nos pede que mostre o poder de nosso Deus através de nós, não podemos nos acovardar. Nesse momento temos que pedir a Deus força e ousadia, não podemos nos acovardar diante de tal inquérito de uma pessoa que chega a nós com tal benevolência. E isso pode passar com qualquer um de nós. E por isso, naquele momento, São Espiridão tremeu e perguntou ao seu diácono: querido diácono, o que devo fazer agora que essa mulher me pede que eu ressuscite o próprio filho? E o diácono, seu auxiliar, disse: bom, querido Padre Espiridão, o Senhor, Deus de bondade, que é o Deus dos vivos e Deus dos mortos, que tantas vezes te escutou em suas preces, por que não escutaria agora? Vá, siga adiante e peça a Deus que ressuscite esse menino. E então São Espiridão, tremendo, realizou sua prece audaciosa ao Senhor, pediu que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus que é o Deus dos vivos e Deus dos mortos, não nos abandonasse nessa hora de precisão. E então, naquele momento, orou e o filho ressuscitou. A mãe, por sua vez, ficou tão perplexa com o milagre que ela mesma, com um súbito, teve um tipo de êxtase tão tamanho ao ver o seu filho novamente retomando a vida, que ela também faleceu. E naquele momento o menino ficou órfão e começou a chorar. E então São Espiridão perguntou ao seu diácono: querido diácono, o que vamos fazer agora? Agora o menino ficou chorando e sem mãe.
Como será que será agora a vida para esse menino? E o que faremos? E o diácono disse, bom, querido padre, desculpe-me, mas se Deus, que é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus vivo dos mortos, não te negou ressuscitar o menino, peça também ele que ressuscite a mãe. E São Espiridão, então, tremendo e chorando, realizou o milagre de ressuscitar também a mãe do menino. Para que tenha uma ideia da grande envergadura espiritual de São Espiridão, bispo de Triunfoso ou Taumaturgo. E, como vos disse, São Espiridão é um santo que tinha a mesma envergadura de São Nicolau. E assim como viveram na mesma época, também viveram um ao lado do outro, tendo apenas o oceano como separação deles. Por exemplo, enquanto viviam, como vocês sabem, São Nicolau viveu naquilo que seria a Ásia Menor, em Mirra, na província de Lícia. E no outro lado da costa da Ásia Menor estava, obviamente, a ilha de Chipre, e ali vivia São Espiridão, na cidade de Triunfoso. Apenas um oceano e uma costa do lado da outra separavam esses dois grandes luminares enquanto viviam. Mas depois, também após a morte deles, eles também foram vizinhos em suas tumbas, pois vocês sabem, como nós já falamos na biografia do São Nicolau, há 6 dias atrás, depois as relíquias de São Nicolau foram translandadas para a Itália. Das 7 penínsulas que existem na Itália, a mais oriental é a península de Bari, onde estão translandadas as relíquias de São Nicolau. E no outro lado da costa foi transladado, portanto, aquilo que é na ilha de Corfu, na Grécia, que é a península mais ocidental da Grécia. Portanto, estamos aí falando da divisão entre aquilo que seria o leste da Itália e o oeste da Grécia. E somente também de uma costa para outra, apenas o oceano separa esses dois santos, são vizinhos de costa a costa. Cruzando a costa para outra, nós temos de um lado São Nicolau e do outro jazendo São Espiridão, bispo triunfoso. Na tumba de São Nicolau, Miron é exalado incessantemente. Na tumba de São Espiridão, infinitos milagres são realizados, e ele mesmo, como sendo um santo caminhante, como São Dionísio de Zaquinfos, já no século mais próximo de nós, mas da mesma maneira existe uma certa categoria de santos chamados santos caminhantes. E São Espiridão, na ilha de Corfu, na península mais ocidental que existe na Grécia, constantemente é visto pelas pessoas caminhando na praia, nas ruas, nas praças, realizando milagres. E quando ele está fora, quando querem venerar sua tumba, seu caixão, percebem que ele está trancafiado, nada o abre. E significa, pela tradição e pela a comprovação que tiveram ao longo do tempo, que quando a tumba dele está travada e não abre, é porque ele está fora realizando milagres. Quando ele retorna, a tumba novamente pode ser aberta pelo guardião que cuida de suas relíquias, só que notou-se ao longo dos séculos um outro milagre. Seus sapatos, que seu corpo está incorrupto e por isso todo revestido com os paramentos episcopais, seus sapatos sempre estão desgastados e sujos, o que mostra que ele realmente estava caminhando e seus sapatos precisam, portanto, passar por um rito religioso para a troca de sapatos de São Espiridão. Isso se dá também com outros santos, como São Dionísio de Zaquinfos, que é mais próximo de nós na linha do tempo. E esse é o poder da Igreja Ortodoxa, onde nem mesmo a morte e seu aguilhão podem conter os seus santos. Até mesmo morrendo estão vivos. E enquanto estavam vivos, já haviam morrido para Deus. E por isso continuam os seus milagres, mesmo após a morte. Maravilhoso é Deus e seus santos. E como eu vos disse, tanto na vida quanto na morte, viviam de um lado para o outro. De um relato de nosso metropolita Gregório, de uma das peregrinações que ele faz anualmente à Itália e a Roma e a todos os lugares santos do Ocidente, certa vez ele me relatou, e já relatou a vocês também, que ele estava venerando as relíquias de São Nicolau em Bari, e aí se deparou com um monge russo que devotou a sua vida a viver ali. Por algum motivo, ele jazeu em uma doença, em uma enfermidade gravíssima, e procurou dedicar a sua vida e estava vivendo perto da tumba de São Nicolau em Bari. E quando o nosso metropolita Gregório, em uma de suas peregrinações, perguntou a ele como é o seu modo de vida, como você leva a vida aqui diante da peregrinação, nas relíquias de São Nicolau, e não a conversa franca, o monge disse, bem, querido bispo, a minha vida se resume está entre dois santos, entre São Nicolau e São Espiridão. Às vezes venho, faço oração a São Nicolau, depois pego aquilo que seria uma embarcação, uma balsa, atravesso o oceano e vou para o outro lado venerar as relíquias de São Espiridão. Depois volto de novo, pego uma balsa e atravesso o oceano e venho venerar as relíquias de São Nicolau. E assim a minha vida é passada entre esses dois maravilhosos santos. E
e esse é um relato que realmente tornou-se inesquecível para nós, quando o nosso metropolita Gregório nos comentou sobre este monge russo que devotou sua vida a viver esses dois maravilhosos santos, que, como vos disse, possuem uma tal envergadura espiritual, que tanto na vida quanto na morte Deus providenciou que fossem vizinhos de costa a costa. Hoje, meus queridos amados cristãos ortodoxos, nós também celebramos, ao contrário do Natal do novo calendário, nós que guardamos tradicionalmente a igreja, também celebramos, além desse grande iluminação espiridão, também celebramos São Germán do Alasca, aquele que é o iluminador de nossas terras americanas, e através de sua iniciativa nós estamos hoje aqui, tendo a oportunidade de estarmos guardando a verdadeira ortodoxia, o verdadeiro calendário mesmo, nesse ambiente com um clima tão pagão, tão materialista, tão moderno. E as pessoas às vezes podem se assustar dizendo: como pode chamar o Natal de Cristo pagão? Sim, mas segundo o calendário patrístico, hoje não é Natal, hoje é dia 12 de dezembro. Dia 25 será daqui a 13 dias. 2. Todos nós, se formos um pouquinho humildes e vasculharmos a nossa consciência, sabemos que a maneira com a qual estão tratando de celebrar o tal Natal é uma maneira mais adorando o próprio homem no lugar do Criador do que o próprio nascimento de Cristo. E isso é algo que as consciências já estão tão petrificadas que não adianta que nós falemos. É melhor voltarmos para aquilo que São Germán nos ensina. Como fazermos que as pessoas entendam aquilo que estamos dizendo com espírito e vida. Pois as palavras de Deus são espírito e vida, são eternas, são incriadas, e algo é escondido que fará com que elas naturalmente percebam o engano que estão pré-leste do novo calendário. Pois bem, São Germán do Alasca é o grande iluminador da América. Toda a terra que antes não era ortodoxa tem essa pessoa que foi o grande iluminar, o pupilo de Deus que foi enviado para primeiro, antes de todos, semear a semente da boa nova em terras que não eram ortodoxas. A Geórgia tem Santa Nina, o Egito teve São Marcos, Roma teve Pedro e Paulo e tantos outros. Atenas teve Paulo com Dionísio Areopagita, e a América teve São Germán, que foi um homem que foi escolhido e designado, ao mesmo tempo voluntário, pela missão russa ortodoxa na época que o Alasca ainda pertencia ao Império Russo. Naquele momento, o monastério de Valaam, no extremo norte da Rússia, designou que não é justo que aquelas pessoas nativas, os aleutas, em terras de um império ortodoxo, não sejam iluminados, mesmo no auge dos tempos. E, portanto, partiu da iniciativa do monastério de Valaam, no extremo norte da Rússia, enviar uma missão desbravadora, uma missão com garantia de ida e zero garantia de volta, para levar a boa nova, aquilo que seria o querigma, para a nação aleuta. E entre os que foram designados e se alistaram, o mais proeminente, o mais piedoso foi Germán, um jovem monge que havia imaginado que ali seria sua morada para sempre, como se fosse um novo Athos, na qual ele pudesse viver no norte da Rússia. Mas ele, por algum motivo, sentiu em sua vida um chamado de que ele deveria ser um desbravador daquelas terras. Se alistou voluntariamente entre os monges que iriam na missão, e tinha consciência de que era uma missão só de ida e não mais de volta. E todo missionário, quando começa o seu trabalho, sabe que a primeira característica que Deus o pedirá é abandonar a sua terra por um tempo, ou, quem sabe, por toda a sua vida, a fim de poder sacrificar-se. E esse sacrifício que ele oferecerá, estando longe de sua terra, é o que Deus usará para poder dar força para que ele possa iluminar aquela terra estrangeira. E assim foram todos os missionários. É o sacrifício mínimo que Deus exige de um missionário, para que ele possa fazer milagres em uma terra estrangeira. E assim São Germán sentiu em seu coração esse grande desejo, esse chamado, e seguindo os passos dos apóstolos, ele que já era um monge, já seguia o chamado apostólico, praticou o chamado apostólico de maneira até mais ainda igual aos apóstolos. Abandonou sua terra e foi para aquilo que era, naquela época ainda, vamos dizer assim, a Europa estava como dentro da América, podemos assim dizer, devido às terras do Alasca que pertenciam ao Império Russo. E, portanto, naquele momento, São Germán viajou durante semanas, se não meses, atravessando a Sibéria, depois toda a Eurásia e a fronteira com o Estreito de Bering, até chegar nas terras aleutianas. E então se estabeleceu naquilo que era sua cabana e iniciou para nós um ensinamento do que é o verdadeiro apostolado missionário. Nós, no Ocidente, muitas vezes, especialmente influenciados pelos protestantes,
achamos que a maneira de levar a boa nova, a pregação da palavra de Deus, é sairmos batendo de porta em porta e falar, através de maneira verbal, do que cremos, acreditamos e obrigar as pessoas que se convençam por nossa pregação. Mas essa é uma maneira completamente equivocada de levar a palavra de Deus a alguém. Por exemplo, os apóstolos. Qual foi o apóstolo que viajou para uma terra sem antes ter sido chamado? Digam-me algum. Nenhum deles. Eles só iam a terras que por algum momento já haviam cristãos que os chamavam. Aqui queremos que vós, apóstolos, nos ensinem aquilo que é a revelação do Deus verdadeiro. E de onde existiam essas pessoas que já eram cristãs? Lembre-se que no dia de Pentecostes, todas as pessoas de todos os cantos do mundo estavam em Jerusalém propositalmente devido à própria festa de Pentecostes. E depois cada uma foi para os seus cantos do mundo, até mesmo no ponto, naquilo que seria a futura Rússia, haviam judeus que ouviram a boa nova e o discurso apaixonado de Pedro e voltaram para a região do Cáucaso e a região dos Balcãs e a região também do Ponto e do Mar Negro. E ali existiam pessoas que estavam esperando que depois os apóstolos fossem até elas. Onde 2 ou 3 estavam reunidos, aí também Cristo estava. E Cristo sabia como chamar os seus seguidores, os apóstolos, para ir até Ele mesmo. E então, quando os apóstolos chegavam nos povoados, nas províncias, nos continentes, o que faziam? Saíam dizendo, agora vamos nos reunir nas praças e pregarem que Cristo está entre nós. Negativo. Eles iam e se hospedavam em casas de 2 ou 3, um casal ou alguém que já era cristão, e então passavam a ensinar e formar presbíteros que pudessem celebrar a liturgia, e nisso, a partir daí, ensinavam-os como ter um modo de vida cristão ortodoxo. Estabeleciam ilhas de santidade nos continentes e nas províncias, e ali ensinavam como poderemos adorar o Deus verdadeiro de maneira ortodoxa, guardando e defendendo a piedade cristã. Que não somente saber sobre Deus, é conhecer Deus face a face e guardar a piedade, para que a nossa palavra, futuramente, não seja completamente incongruente e paradoxal com o nosso modo de vida. Senão isso tem um nome, chama-se farisaísmo, e ninguém nos seguirá. É por isso que o primeiro modo de vida que os apóstolos inauguraram era, primeiro, onde 2 ou 3 queriam, eles viajavam e estabeleciam uma igreja doméstica, onde ali celebrariam orações, jejuns, reflexões, salmos ao Senhor, e automaticamente, milagrosamente, fluxos de graça iriam capturar as pessoas ao redor que estivessem de coração aberto. A única vez que os apóstolos pregaram abertamente foi antes de saírem para a pregação nos continentes, que eram nas sinagogas. E por que os apóstolos pregavam abertamente nas sinagogas? Porque ali o solo já estava como preparado. Todos na sinagoga sabiam o que era o cristianismo, porque sabiam também o que era o judaísmo, e sabiam que Cristo já havia vindo. Só precisava agora uma pequena última pincelada a respeito de o Messias já veio e já ressuscitou, o terreno já estava fértil nas sinagogas. Fora disso, nunca vimos que os apóstolos saíram pregando abertamente nas ruas, falando e bajulando-se de serem, nós somos de Cristo. Sabe, na biografia de São João Teólogo, que proibiu durante os primeiros anos, em Éfeso, de seu discípulo Prócoro, um dos 7 diáconos, de até mencionar que eram cristãos. E se filtraram no meio da sociedade para dar exemplos de vida e de amor cristão, para que as pessoas se dessem conta de que ali jazia o poder do Deus verdadeiro. Quão distinta é a mentalidade que o Ocidente inaugurou de sair pregando e falando coisas. Ou seja, isso não atrai ninguém a nada. E quando atrai é para falsas ideias, para heresias. A pregação verdadeira com seu poder não se manifesta dessa maneira como através de proselitismo. O proselitismo é uma heresia terrível, na qual nós, ortodoxos, jamais, nunca damos o aval, nem abençoamos. O proselitismo é uma heresia que praticam os protestantes e depois os católicos hoje em dia já caíram também nesse erro, muitas vezes confundindo-se em sua pregação, e por isso que vemos que a noção do cristianismo foi completamente defragada. E o que temos hoje? Qual é a moda de hoje? O ateísmo e o materialismo. Parabéns para esses missionários que fizeram o desfavor e o desserviço de saírem pregando Cristo através de palavras. Afastaram as pessoas até de um ideal supostamente cristão. Mas agora nós temos o dever de, como cristãos ortodoxos, nos últimos tempos, de higienizar todas essas mentalidades, pulverizar essas ideias e novamente darmos aquilo que é a iluminação do Evangelho. E São Germano nos ensina muito bem como ele fez. Para finalizar essa reflexão, não posso me esquecer do exemplo de Paulo.
qual foi a única vez que o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, o apóstolo dos apóstolos, pregou abertamente? No Areópago, em Atenas. E qual foi o fruto de São Paulo no Areópago? Apenas uma pessoa. E depois dessa pessoa, toda a sua família. Portanto, podemos dizer, quando pregamos abertamente para alguém que não está preparado, ou seja, estavam confusos. E Paulo só foi por humildade, porque estavam confusos. Quem é esse seu Deus desconhecido que você fala? Por humildade e amor, ele foi no meio do Areópago e disse, bom, quero nos falar sobre o Deus invisível, o Deus desconhecido. Mas qual foi o fruto disso? As pessoas não estavam preparadas. Embora, quando dizemos que o fruto foi pequeno, é relativo. Porque às vezes uma pessoa é tão gigante na fé que o fruto dela vale mais do que multidões. E de fato tivemos Dionísio, o Areopagita, que apenas foi o único que entendeu o que Paulo dizia. Ele e toda a sua família se converteram, foram batizados, mas o seu fruto foi gigantesco. Ou seja, às vezes multidões não escutam a verdade, mas um que se converte vale por milhões. E esse foi o caso de São Dionísio, o Areopagita, tornou-se futuro bispo de Atenas, o primeiro bispo de Atenas ordenado e sagrado pelo próprio Paulo, sucessor dos apóstolos em Atenas, primeiro Dionísio, o Areopagita. E, portanto, por isso podemos dizer que o fruto de São Paulo em Atenas, nessa pregação aberta, minguou, mas relativamente, porque a conversão de São Dionísio tornou-o um grande astro para o mundo inteiro. Mas o que quero vos dizer? A biografia de São Germán, portanto, nos ensina qual é a verdadeira maneira de sermos missionários num apostolado que dará frutos de maneira garantida. Como semear a palavra de Deus. São Germán, quando chegou na ilha Kodiak, especificamente na ilha, depois quando mudou para a região da ilha de Spruce, ele simplesmente fabricou uma cabana, meteu-se aí dentro e passou a jejuar, orar, guardar as festas, traduzir e adorar o Deus verdadeiro de maneira ortodoxa. E defender e viver a piedade cristã ortodoxa. E ele não abriu a boca, nem disse que estava ali, nem tampouco chamou ninguém para segui-lo. Mas, devido ao poder da cruz que estava dentro do seu coração, devido à loucura da pregação, que é loucura para os que se perdem, mas para os que se salvam é o poder de Deus, automaticamente a graça de sua cela passou a iluminar todo o continente americano aleuta. E com isso, aqueles que estavam com o coração preparado foram automaticamente atraídos como por um imã, como um magneto, a São Germán. E então, no momento onde perguntaram a ele, quem é você e por que vives dessa maneira tão diferente? Aí chega um momento que para São Germán foi um teste e que para todos nós sempre será um teste. Um momento onde nós teremos que dar o testemunho verbal da fé que professamos e vivemos. E nesse momento aí sim, com a palavra simples de um coração ortodoxo, podem fluir fluxos de graça que irão explicar às pessoas por que elas estão sendo atraídas para a verdadeira pregação da cruz do Senhor, que é poder de Deus. Mas isso não primeiramente invertendo, ou seja, colocando a carroça na frente dos bois. Primeiro vivendo humildemente, silenciosamente, na perseverança diária ao longo dos anos, dos meses, um modo de vida cristão ortodoxo, estabelecendo um núcleo, um forte, uma barreira, uma trincheira em certa região, onde ali se está adorando o Deus verdadeiro, jejuando e defendendo uma verdadeira piedade. Então, automaticamente, fluxos de graça irão procurar pessoas que ao redor estão com o coração aberto para essa mesma pregação da palavra. E nesse momento aí sim, teremos que dar um testemunho que seja compatível com o nosso modo de vida. E se nós não sabemos naquele momento nem o que nós fazíamos, passaremos vergonha. Que tipo de testemunho? Como explicaremos a ortodoxia se nós estivermos despreparados para isso? Mas o maior preparo será estar vivendo um modo de vida cristão. Esse será o nosso maior preparo para quando chegar o momento oportuno, abrirmos a boca para nos falarmos com essas pessoas. E assim se deu com São Germán. Durante quantos anos sofrendo todo o frio do inverno rigoroso, toda a solidão, toda a dieta estrita naquilo que seria a região do Alasca. Mesmo assim, perseverou. Quantos ataques do demônio, quanto desânimo, quantas noites completamente abandonado. No entanto, Deus, quando quis, pôde aproveitar que a sua semente desse fruto. E deu fruto em 30, 60 e 100 por um. Porque no momento oportuno as pessoas se aproximaram e foram catequizadas. Depois ele pôde escrever ao Sínodo Russo. Enviaram demais missionários e essas pessoas foram sendo batizadas. E lembremos-nos, São Germán tampouco era um sacerdote.
tampouco era um diácono, nem tampouco o bispo ou metropolita, nada. Ele foi enviado por Balaão como um vingador, como aquela pessoa que se infiltra no exército inimigo, matando todos os inimigos como pode, para abrir espaço para que a sua infantaria possa adentrar no exército inimigo. Assim foi São Germain. Como um corajoso guerreiro que penetra o exército inimigo e constrói rapidamente um forte e levanta a bandeira de sua pátria para dizer, venham, pelo menos uma pequena parcela já foi penetrada no território inimigo. Assim São Germain foi enviado pelos russos, pela missão ortodoxa russa, para as terras americanas. E depois disso enviaram mais missionários e, portanto, houve ortodoxia na América. E os frutos de São Germain não foram vistos enquanto ele estava vivo. Você sabe que por mais que houve um sucesso, assim que São Germain morreu, passaram poucos anos e a missão, o Alasca foi vendido aos Estados Unidos e a missão russa foi completamente dissolvida a zero. Somente no começo do século XX, devido às sementes que foram ali plantadas, pelo martírio de São Pedro Aleuta, de São Juvenal, Santo Patriarca Tikhon pôde restaurar a missão no Alasca e depois ele, como tinha essa força missionária, abriu uma missão na costa leste dos Estados Unidos, na costa oeste dos Estados Unidos, e nisso novamente a ortodoxia foi brilhando naquilo que eram as terras americanas, mesmo antes dos últimos anos, claro, antes da Revolução Russa, que fatalmente obrigou com que o sínodo russo se dissolvesse e retomasse o patriarcado. E São Tikhon foi eleito, ele que era um metropolita e chefe da missão na América do Norte, foi eleito patriarca por um breve tempo, apenas para poder instaurar aquilo que seria a fuga da igreja russa para as catacumbas, para o deserto, tanto no exílio como também nas regiões mais remotas da Rússia, onde a ortodoxia foi guardada contra o falso patriarcado de Moscou sejanista, que depois de 45 foi criado por Stalin, como vocês bem sabem, extinguindo a sinagoga de Satanás, e essa história é mal contada até hoje. Mas São Tikhon foi tão feliz em seu intento que antes, nem sabendo que haveria a revolução alguns 10 anos posteriormente, já no começo do século XX, o seu esforço missionário reativou a missão na Alasca e depois ativou outras missões. Futuramente foram essas missões que acolheram os refugiados do bolchevismo e pôde, portanto, a ortodoxia estar guardada na América do Norte. Mas enquanto estava vivo, São Germain não teve sucesso em sua missão em termos de ver, visivelmente falando, os frutos de sua missão, mas semeou com tanta abundância, através até mesmo do sangue dos mártires como São Juvenal e São Pedro Aleuta, que depois de sua morte, então outro veio colher, porque assim nosso Senhor disse, uns semeiam e outros vêm para colher. Vós colhestes onde não semeastes, porque os profetas semearam, e vós agora viestes para colher. Assim, esse é um ensinamento para nós tremendo, queridos irmãos cristãos ortodoxos, nós que somos missionários em terras americanas. Nunca nos desanimemos achando que o nosso fruto não está sendo dado em nossa geração. Porque primeiro isso é um grande orgulho, achar que a ortodoxia tem que brilhar por nós, através de nós, em nossa vida. Quem somos nós? Para que Deus nos faça brilhar como luminares em alguma terra. Isso é um orgulho, é um preleste inclusive, que desanima. E por isso é difícil a missão ortodoxa no Ocidente. As pessoas querem que elas sejam os que vão colher a ortodoxia que plantaram. Isso é impossível. Nós, se 2 ou 3 estiverem juntos até o fim, na nossa pequena capela aqui ou em outro lugar que seja, mantendo a ortodoxia, os jejuns, as quaresmas, as festas e morrermos e o nosso nome ser até apagado da memória dos seres humanos, não tem problema. Deus saberá como essa semente plantada depois germinar por outros. Sem esse entendimento não haverá nunca sucesso em terras ocidentais. Entende como é um perigo quando nós não entendemos como funciona as coisas espirituais? E é por isso, queridos irmãos, que depois floresceu abundantemente os esforços de São Germain. Quanto mais semeamos, mais chance temos de colher. E quais foram os grandes frutos de São Germain? Além da missão de São Tikhon, depois 2 grandes monastérios verdadeiros ortodoxos puderam ser formulados. O primeiro deles foi em Jordanville, aquilo que foi o seminário e o monastério da Santíssima Trindade, onde infinitos luminares foram ali formados para a ortodoxia norte-americana através da igreja russa no exílio. E o segundo monastério mais antigo em todo o Ocidente é o nosso Santo Monastério da Transfiguração em Boston, que também foi fruto da semente de São Germain. Esses 2 grandes monastérios,
o da Santíssima Trindade de Jordanville e o nosso Transfiguração em Boston foram responsáveis por infinitas obras de tradução, por um novo ânimo e inspiração que foi renovada para todos aqueles clérigos gregos e russos que tiveram um suporte para continuarem a sua evangelização. E nós, isso significa o quê, queridos irmãos cristãos ortodoxos? Que nós somos os frutos diretos de São Germain. Hoje temos até um sínodo norte-americano protegido com liberdade, por enquanto ao menos na América do Norte, para tomar suas decisões e ter a sua maneira autônoma, independente de qualquer tipo de influências de poderes estatais ou ateus, para tomar decisões e evangelizar as nossas terras conforme precisamos, com traduções, com uma maneira que seja caritativa para com os latinos, para com os brasileiros, para com canadenses, para com centro-americanos, não importa. Isso foi o fruto de São Germain. Esses dois grandes seminários, que infelizmente depois, Jordanville, vocês sabem que foi carcomido a partir do século XXI, foi carcomido pela infiltração ecumênica e hoje jaz sob o domínio do Patriarcado de Moscou, mas ainda estamos de pé. Até quando não sabemos, mas enquanto temos, vamos aproveitar todas essas dádivas que nosso Santo Monastério de Transfiguração ainda nos dá. O centro espiritual de nosso sínodo é o Santo Monastério da Transfiguração. E, portanto, vejam como os frutos de um missionário não se resumem à sua vida, porque os apóstolos também morreram e semearam as terras de onde pregaram com o seu próprio sangue. Futuramente, os seus sucessores puderam converter toda uma nação, ou todo um continente. Portanto, não desanimem. Não pensem que uma verdadeira ortodoxia tem frutos de brilho com numerosas multidões, ou com numerosas catedrais, ou com ícones e cálices revestidos de ouro. Não, não é esse o sucesso de uma missão cristã, um apostolado ortodoxo, queridos irmãos. O sucesso será se nós formos perseverantes até o fim, como vingadores que desbravam o continente heterodoxo. E depois Deus saberá, como através de nossas sementes, fazer uma colheita abundante, quando no tempo dele ver que esse continente está pronto. Por isso o demônio sempre nos atacará com essas ideias de desânimo, de que não há frutos. Claro que há frutos, e os frutos são todos vocês. De diferentes países, diferente continente, diferentes cidades, estamos aqui hoje mesmo reunidos. Nessa mesma capela temos espanhol, venezuelanos, passaram por aqui russos, georgianos, e aqui nós estamos. E é por isso que precisamos manter a perseverança. Esse é o caráter missionário cristão ortodoxo. Manter os jejuns, as festas, o verdadeiro calendário, e toda a piedade cristã defendida até o fim. E Deus saberá como, através de nossas sementes, indignos servos que somos, fazer uma colheita abundante quando Ele mesmo souber que é um tempo devido. E São Germain do Alasca não deixou para nós nenhum tipo de muitos escritos. A sua vida era mais, a própria vida dele era uma pregação. Mas certa vez, você sabe que São Germain, o próprio chefe da missão russa, reuniu todos os clérigos, os monges, os nativos já convertidos, e quis fazer uma reunião administrativa para como estavam dando as coisas a respeito daquela missão no Alasca. Havia Yanovsky, Simeão Yanovsky era o chefe da missão russa no Alasca, e certa vez ele reuniu todos os membros daquela missão e foi fazendo um tipo de retrospecto do que estava ocorrendo, que situações, necessidades teriam, e naquele momento deram uma oportunidade a São Germain que finalmente falasse. E quando São Germain falou, ele aproveitou aquele momento. Depois de tantos anos, recolhido em jejum, oração e testemunho de como carregar a cruz de Cristo com amor, finalmente ele tinha a sua carta na manga final. Como tinha já a faca e o queijo na mão, apenas para finalizar o seu trabalho de uma vez por todas de maneira gloriosa. Então ele aproveitou na conferência, tomou a palavra e perguntou: queridos irmãos, vós que aqui me escutais, quero fazer uma pergunta. Vós que sois cristãos, amais a Deus acima de todas as coisas, com todo o vosso coração, com toda a vossa mente, com toda a sua ternura, com todo o vosso ser? Tens essa capacidade? E todos nós cristãos, como escutamos essa pergunta, pelo nosso impulso, muitas vezes temos a característica de dizer que sim, que amamos a Deus acima de todas as coisas. É um impulso que às vezes nós temos. E quando alguns disseram que sim, estavam marinheiros, estavam oficiais russos, estavam nativos convertidos, e São Germain então disse naquele momento: eu, humilde asceta, miserável que sou, 40 anos jazo em asceticismo no Alasca. E até hoje não consegui de maneira alguma amar a Deus acima de todas as coisas. E todos se surpreenderam dizendo: como não? Como não?
Ó venerável monge, veja sua vida piedosa. Ele disse, pois bem, vou vos explicar o seguinte. Quando alguém está apaixonado por uma pessoa, completamente enamorado por alguém, automaticamente, nós, ainda que essa pessoa não esteja presente fisicamente, nós falamos como se essa pessoa estivesse na nossa presença. Nós pensamos, até os pensamentos mais interiores são vividos como se essa pessoa estivesse na nossa presença. É impossível desligar a mente da presença da pessoa amada. Todos os nossos atos, nós temos total cautela de não envergonhar essa pessoa. Queremos que a nossa reputação, a nossa honra, a maneira que todos nos veem, seja como a nossa imagem estará diante da pessoa que amamos. Quando nós fechamos os olhos antes de dormir, a última pessoa que pensamos é a pessoa amada. Quando nos acordamos, antes de abrirmos os olhos, já estamos pensando na pessoa amada, o que ela está fazendo. Portanto, independente de ela estar fisicamente em nossa presença ou não, é impossível não estarmos nós na presença desta pessoa, nós mesmos nos colocando diante dessa pessoa. O nosso agir, o nosso falar, a maneira de pensar, o tom de voz, a maneira que nos dedicamos às nossas causas, já não são porque temos uma causa e um ideal pessoal, passa a ser uma causa em nome da pessoa amada. Portanto, é assim que vós viveis, pensais, caminhais, respirais e comeis diante do próprio Deus? E todos naquela hora disseram, não, de maneira alguma, não temos essa capacidade. Ele, muito menos eu, miserável que sou. 40 anos tento fazer isso, ainda não consegui. Portanto, ele proferiu aquelas palavras apaixonadas que rapidamente levaram todos à compulsão e a grande temor de Deus. A partir de hoje, portanto, deste instante, deste minuto, desta hora, vamos nos esforçar juntos, vocês e eu, a amar a Deus com todo o nosso ser, com toda a nossa capacidade. E esse discurso foi tão simples, mas ao mesmo tempo poderoso, simples em palavras, mas direto ao coração, que aí São Germão como deixou um distintivo daquilo que é a sua grande pregação do cristianismo ortodoxo em terras ocidentais. E esse é o poder da Igreja Ortodoxa. Todos nós cristãos ortodoxos não devemos buscar a Deus de uma maneira para sermos pessoas que buscam auto-aperfeiçoamento. Isso é um preleste, é um grande delírio. Nós não estamos aqui para sermos pessoas melhores do que éramos. Isso não é o nosso objetivo, não estamos nem um pouco preocupados com isso. O cristianismo, e aqui está a pregação de São Germão, é um modo de vida que nos leva a ter uma relação íntima, mais e mais, com o próprio Deus verdadeiro, com o próprio Criador. Ao ponto de tudo que fazermos seja na presença de Deus, ainda que nós não estejamos vendo com nossos olhos carnais, os nossos olhos espirituais são colocados diante do trono de Deus. E é por isso que o nosso agir, o nosso falar, o nosso pensar, tudo passa a ser na presença da pessoa amada. Quando alguém está apaixonado, é assim que a pessoa vive. Ela vive conforme programada em função de quem ela está apaixonada, em função de seu amado. E assim, isso é o cristianismo. Todos os santos padres usavam esse exemplo magnânimo para mostrar o que é o cristianismo. Não é um tipo de yoga que vai nos aperfeiçoar para sermos pessoas melhores. Não. Todo o nosso jejum, toda a guarda da piedade, toda a nossa oração é para que deixemos a hipocrisia e o farisaísmo de lado e passemos a desenvolver uma relação verdadeira, íntima, com Deus verdadeiro no coração. E então, nos aproximando de Deus verdadeiro, com relação íntima, com amor, apaixonado por Deus, sempre estaremos amando acima de todas as coisas, porque será um efeito natural dessa intimidade que todos os dias estamos cultivando. E isso é o cristianismo, cativar uma relação viva com Deus verdadeiro, já nesta vida. É por isso que São Germão e todos os santos padres pregavam um certo lamento, um choro e um luto pela morte. Por quê? Porque tinham medo da morte? Negativo. Eles sabiam muito bem o que era morte. Mas eles choravam e lamentavam a morte todos os dias, na memória da morte, porque sabiam que derramavam lágrimas sabendo que cada dia é um dia a menos que nos restará de tempo para desenvolver relação viva com Deus verdadeiro. E quando nós meditamos que falta um dia a menos para ter o amor de Deus da maneira mais íntima no coração, trememos e choramos, porque vemos que estamos desperdiçando a nossa vida numa vida ladina, numa vida que, infelizmente, quando nós morrermos, nós teremos ira contra nós mesmos em angústia, porque nos arrependeremos de todos os segundos que nós não fizemos o sinal da cruz. Nos arrependeremos de todos os momentos que nós não clamamos, Senhor Jesus Cristo, tem piedade de mim, pecador. Nos arrependeremos de todos os momentos que desperdiçamos nossa vida em hobbies, em estudos que nada nos levarão para o conhecimento da verdade, em tipo de desporto que nada nos dará a não ser distrações,
como hoje mesmo no Natal, onde todos estão distraídos em seus afazeres e Cristo mesmo está de lado, porque a comida, a bebida, as festas e os presentes tomaram o lugar de Cristo aqui no Ocidente. Daqui a 13 dias, será que nós não estaremos repetindo o mesmo erro, celebrando o Natal mais voltado para o comer e beber, e entregar simplesmente um jejum, ou estaremos nos lembrando do que é? A vinda do próprio Deus encarnado a Belém, como resgate de muitos, que futuramente iria dar a sua vida pelo resgate daqueles que o fossem dignos de receber tal benevolência. É por isso que os santos padres choram e lamentam a morte, não porque tem medo da morte, porque sabe que cada vez que um dia se vai e a aurora da manhã resplandece, é um dia menos que temos para desenvolver essa relação viva com Deus vivo. E depois da morte, a inércia. Não há mais capacidade de metanoia, não há mais capacidade de mudar e transfigurar o nosso coração. O estado que estivermos ali será para toda a eternidade. Por isso, esse é o lamento e o choro da morte. E por isso, viver na presença e na memória de Deus, de maneira apaixonada, é Deus que nos garantirá que cada dia, cada hora, cada segundo, a partir desse instante, como dizia São Germán, vamos nos dedicar a amar a Deus com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso ser. Para que não haja aquele arrependimento, naquele momento, como ranger de dentes, mas sim que seja o centro de nossa vida, sendo Cristo durante a vida, também a morte para nós será nada mais nada menos que o próprio Cristo. E quando para nós a morte é Cristo, chama-se paraíso, o reino dos céus, que já está dentro de vós nesta vida. Portanto, não esperemos para conquistar o céu quando morramos, porque isso não vai acontecer. A conquista do céu é aqui e agora. E esse é o testemunho vivo que São Germán pôde dar àquele povo bruto e pagão chamado os aleutas, através de sua pregação silenciosa, através de sua exequia, através de suas lágrimas, jejuns e, por fim, a sua pregação. Porque aí, quando as pessoas são atraídas, as que estão com o coração aberto, aí é o momento de pedir a Deus misericórdia do que é que nós vamos falar para elas como cartão de visita sobre o que é a fé cristã ortodoxa. Por isso, meus queridos amados cristãos ortodoxos, nesta maravilhosa festa de São Germán e São Espiridão, bispo de Trimo-Fosso, peçamos a eles a força também pelas intercessões de São Juvenal, hieromártir do Alasca, e São Pedro Aleuta, que foi até mesmo martirizado pelos próprios latinos. Até que ponto chegou esta religião ocidental papista? Ao ponto de até mesmo assassinar pessoas que se negavam a aceitar o batismo deles, como São Pedro Aleuta, que disse: eu já sou batizado, já somos batizados, já aceitamos a Cristo, o qual nós conhecemos e vós não conheceis, latinos. E por isso São Pedro, por exemplo, foi esquartejado, depois estripado. E quando chegou a ordem da missão para interromper aquele evento, ele já havia entregado sua alma ao Senhor. E daquele momento, quando a alma dele segue ao Senhor, São Germán de sua cela diz: Santo Mártir Pedro, ore a Deus por nós. Por isso, pelas orações desses santos mártires que irrigaram e semearam a terra ocidental com seu sangue, nós também hoje estamos aqui de pé. Peçamos a eles a graça de nos mantermos firmes até o fim, mesmo que nós também sejamos chamados todos os tipos de provas, desânimos e perseguições. Peçamos a graça de Deus de darmos o nosso testemunho missionário, como? Vivendo o modo de vida cristão ortodoxo, guardando a piedade ortodoxa, os costumes, as datas da igreja, celebrando principalmente a divina liturgia no santo altar. Como dizia São Paulo, a quebra do pão, a quebra do corpo de Cristo, ao fazermos isso, proclamamos sua morte e sua ressurreição para todo mundo. Por isso, especialmente onde há divina liturgia, assim como os apóstolos faziam, ordenavam presbíteros e deixavam bispos nas respectivas cidades, para que ali 2 ou 3 mantivessem a quebra do pão eucarístico e fluxos de graça emanassem por toda a região e atraíssem como imã pessoas. Esta é a rede dos pescadores, dos apóstolos que se tornaram pescadores de homens, atraindo pela graça da quebra do pão eucarístico na divina liturgia, as pessoas que estão com o coração aberto ao redor são atraídas. E isso é atividade missionária por excelência. Isso chama-se atividade missionária cristã ortodoxa. Ordenar pessoas preparadas para isso, para que possam celebrar a divina liturgia, e ela faz o seu trabalho por si só. Porque onde está Cristo tendo o seu corpo dividido, ainda que nunca desunido, tendo o seu corpo dado a todos para que participem de sua divindade, assim também toda a sua morte e ressurreição é proclamada para todo o mundo, para todos os confins da terra. Esse é o verdadeiro apostolado cristão ortodoxo. Que manter esse modo de vida até o fim, nosso Senhor Deus Salvador Jesus Cristo, faça-nos dignos pelas orações de São Germán do Alasca, São Espiridão do Trimo-Fosso, hieromártir Juvenal do Alasca e São Pedro Aleuta e de todos os santos. Amém.